inflação, taxa de juros e redução dos estímulos na economia americana. Basicamente, o que a gente viu aí em 2021? Qual foi esse cenário, tá? Inflação nos Estados Unidos é de 7% em 2021, a maior em 39 anos, tá? Se a gente for olhar aqui, historicamente, a gente vai ver que lá em 1980, a inflação nos Estados Unidos foi 13,5%, tá? Depois a inflação caiu por bastante tempo, teve alguns momentos de pico, mas nunca mais voltou para um patamar tão grande, nunca mais tinha passado aqui do que foi em 90, 5,4%. Sendo que em 2021 foi uma inflação de 7%, tá? Em resposta a isso, né, o que é inflação, gente? Para a gente alinhar conhecimento. Inflação é o aumento do preço de tudo que a gente compra no dia a dia. Lembra quando você ia no início de 2020 no mercado com 100 reais e você comprava até uma certa quantidade de coisas? Hoje você vai com 100 reais e você compra metade? Pois é, isso é a inflação. É o aumento dos preços de tudo que você compra no dia a dia, é a perda do poder de compra, a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, o dólar está perdendo poder aquisitivo, que é um problema não para nós, não para a gente que investe na anti-ação dólar, mas é um problema para os americanos. O nosso problema aqui em relação ao real, a gente sabe muito bem disso, tá? Mas o que o governo faz, seja o governo de qualquer país do mundo, o que o governo faz para combater essa alta nos preços, essa inflação? Ele aumenta as taxas de juros. E o Banco Central americano, o Fed, há muito tempo vem acontecendo o cenário oposto. A economia americana não tinha inflação. E aí, o Banco Central americano, o que ele fazia? Ele colocava a taxa de juros lá embaixo, ficava baratíssimo para qualquer pessoa pegar empréstimo, tinha muita vantagem para fazer financiamento imobiliário. Ele, de forma artificial, ele ajudava a economia a manter algum nível de crescimento e tentava ter inflação, ele não conseguia, porque um certo nível de inflação é positivo. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Se for muito, desvaloriza a moeda. Se for pouco, o que acontece? O país não cresce. Então, ele tinha colocado a taxa de juros lá embaixo, no chão, presta atenção nisso, lá embaixo, no chão, para que ficasse barato para as pessoas pegarem empréstimos, pegarem financiamentos e comprar e consumir. Esse era o foco, para manter o país crescendo. Se elevasse um pouquinho a taxa Selic, a taxa de juros americana, a taxa Selic no Brasil, lá é a Fed Fund Rate. E basicamente, se aumentar um pouquinho, as pessoas já não pegam mais tanto empréstimo, financiamento, os Estados Unidos iam entrar em crise. Então eles mantiveram a taxa de juros baixa, no patamar de 0 a 0,25% durante quase 10 anos. Teve uma oscilação no meio do caminho ali, mas a maioria do tempo foi isso, tá? E agora, o que está acontecendo? Uma inflação muito alta que está levando o país a uma possibilidade de crise. Então o que aconteceu lá atrás? Juro baixo, ninguém queria saber de renda fixa. Todo mundo foi para a Bolsa de Valores. Ações americanas, por isso que elas despontaram nos últimos 10 anos, principalmente depois de 2009 para frente, né? Ações americanas voaram. Por quê? Poxa, taxa de juros de 0 a 0,25%, lá é uma banda, não é um valor fixo. Como é que eu vou ter um rendimento nisso? Vou ter um rendimento minúsculo? Não, vai todo mundo para as ações porque é o único caminho viável. É o que aconteceu aqui no Brasil quando a taxa Selic estava em 2%. Por que esse monte de gente abriu conta e começou a investir na bolsa? É porque não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Não sabia direito o que estava fazendo, não sabia nem investir, não sabe até hoje o que tem que olhar para investir numa ação. Mas foi investir tendo em vista que o seu dinheiro não estava rendendo nada. Então é por isso que a gente vê essa grande valorização nas ações americanas nesses últimos 10, nesses últimos 13 anos aproximadamente. Com a taxa de juros subindo, o que acontece? Aumenta a atratividade da renda fixa, esse é um ponto. Outro ponto, fica mais caro pegar empréstimo, fica mais caro pegar financiamento, as pessoas vão passar a consumir menos, isso é normal, isso é natural, isso é do processo, o capitalismo é assim, tem momentos de crescimento, de crise, crescimento e crise, tá? E isso pode acarretar várias outras coisas. Uma dessas coisas é tirar a atratividade das ações, tirar a atratividade da Bolsa de Valores. E o que é um consenso de mercado é que vão ter 3 elevações na taxa de juros americana. 3 elevações na taxa de juros americana. Só que já existem alguns, diversos integrantes do alto escalão do Federal Reserve, que nada mais é que o Banco Central americano, sinalizaram alta dos juros em março, agora já, e discutiram a necessidade de 4 ou mesmo 5 acréscimos na taxa básica de juros neste ano. Historicamente, quando a gente vê um Banco Central, quando ele estima o que ele vai fazer, por exemplo, com a taxa de juros, ele sempre estima
altas menores do que aquelas altas que realmente vão acontecer. Então imagina o seguinte, o Banco Central, ele informa, vamos voltar aqui para o Brasil rapidinho só para você entender. Toda segunda-feira é divulgado um relatório chamado Boletim Focus, Relatório Focus, que é onde tem compilado pelo Banco Central do Brasil as projeções, estimativas, as expectativas para todos os indicadores da economia para o final desse ano e para o final dos próximos 3 anos. Tá? E aí, todas essas estimativas são feitas com base nas informações que o Banco Central dá, do que ele vai fazer com a taxa Selic, se ele vai fazer alguma interferência na economia, se tem alguma reforma em andamento, aí vai entrar várias interferências. Mas a principal delas é o Banco Central dizendo como que ele está conduzindo a política monetária, que é o nome disso. Tá? Lembra como foi aqui no Brasil o aumento da taxa Selic? Estava em 2%. Não, a gente vai ter que aumentar tanto, até 5%, depois até 6%, até 7%, agora é até quase 12%. Por quê? É aos poucos que isso vai sendo colocado. Então, se a gente tem dito que a taxa de juros americana vai subir 3 vezes, é sinal claro que vai subir muito mais do que isso. É totalmente normal, totalmente natural. Então, já saiba disso, isso é um aprendizado para a vida. Sempre que o Banco Central fala que vai fazer alguma coisa, nesse sentido, num sentido negativo para a economia, porque aumentar a taxa de juros é negativo, ele vai fazer muito mais. Ele só leva um certo tempo para deixar os investidores digerirem isso. E além de aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que ele está fazendo também? Talvez você saiba, talvez não, mas basicamente isso aqui é o balanço de ativos do Banco Central. Vinícius, que bicho é esse chamado balanço de ativos? Em português, esse volume crescente de dinheiro que você vê nesse gráfico aqui, nada mais é que a quantidade de dinheiro que o Banco Central americano injetou na economia para manter um crescimento artificial da economia americana com o passar do tempo. Então, tudo começou lá em 2008, uma crise que nunca foi resolvida. Até hoje, a crise de 2008 não foi resolvida. O que eu estou te mostrando aqui na tela agora? Olha só, até o fim de 2008 tinha $1 trilhão que por meio de vários instrumentos econômicos o Banco Central americano tinha injetado na economia. Deu a crise de 2008, ele injetou mais 1,3 trilhão. Eu não estou falando em bi, gente, não se fala mais em bilhão agora, é $1 trilhão, tá? De 2008 até 2015, ele injetou mais 2,2, 2,3 trilhões de dólares na economia para manter esse crescimento econômico aqui. Em 2015, eles já acharam que, a economia já estava andando com as próprias pernas, então o que a gente vai fazer? Vai parar de injetar dinheiro na economia e vai começar a fazer o quê? A tirar esse dinheiro que a gente injetou na economia. E eles começaram a fazer isso. Só que ali em 2019, em setembro de 2019, antes de dar o estouro, o lockdown, semana do álcool gel, tudo isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a apresentar sinais de crise. E eles voltaram a injetar dinheiro na economia, tá? Crescimento artificial da economia americana. Uma bolha que está se inflando, é inegável, tá? Inegável falar isso. E o que acontece? Veio a semana do álcool gel e aí o negócio explodiu. Foram injetados $3 trilhões na economia. E de março, aqui tá importante, de março de 2020 para frente, todo mês era injetado $120 bilhões na economia americana. Todo santo mês. Em novembro, ele anunciou, vamos reduzir isso. Agora, o Banco Central americano já está dizendo que a gente vai tirar dinheiro da economia, ao invés de reduzir a quantidade de dinheiro que eles injetam na economia, eles vão começar a tirar esse dinheiro da economia. Ou seja, um processo semelhante a esse, que naturalmente pode causar uma crise, principalmente porque vai ser combinado com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas então entenda, hoje a economia americana só é economia americana porque existe uma bolha na casa de quase $9 trilhões que ou vai ser desinflada com o passar dos anos ou basicamente vai estourar a qualquer momento que a gente não tem como prever exatamente quando. Mas essa trinca, essa combinação de inflação alta mostra fragilidade econômica. Taxa de juros em alta, naturalmente em qualquer país do mundo, é ações em queda, tá? Redução dos estímulos e contração da economia, ou seja, vai tirar dinheiro da economia porque a inflação está galopante, está totalmente fora do controle nos Estados Unidos, palavras do Banco Central americano, isso intensifica esse momento de crise. Então, se eu fosse dizer assim, qual é o maior risco para o investimento na Bolsa em 2022, seja a Bolsa de Valores brasileira, seja a Bolsa de Valores americana, é essa trinca, inflação, taxa de juros
e redução do estímulo que o Banco Central americano está dando na economia, que na verdade nem é uma redução do estímulo, já passou dessa fase, agora vai começar a contração.